Tudo sobre Atlético Mineiro e suas dívidas no mercado. Elas não são poucas. Para completar, tem as últimas do mercado e muito mais. E aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar o vídeo contando, o Clube Atlético Mineiro, o Galo tem dívidas na praça e elas vão aparecendo aos montes. Nessa semana, o presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, contou que o Galo não pagou nem sequer um centavo pela compra do atacante Coelho. Coelho, que é um dos destaques do Galo em 2025, são 21 jogos, 3 gols e 4 assistências, havia sido adquirido por 6 milhões de dólares ou 36 milhões de reais, valor parcelado. Acontece que o Atlético atrasou a primeira parcela pro Furacão. O Atlético que também deve 140 mil reais, dinheiro de pinga para um clube como o Galo. Essa dívida é com o goleiro Matheus Mendes, que ainda é do Atlético, mas está emprestado ao América até o fim da temporada. Só para contar que esses 140 mil são 90 mil reais de luva e outros 50 mil de prêmios, porque ele alcançou 10 partidas pelo time principal do Atlético. Para completar a relação de dívidas mais recentes do Galo, tem aquela pendência com o Cuiabá. O presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, já havia, inclusive, afirmado que entrou com ação na Câmara Nacional de Resolução e Disputas para cobrar 4 milhões e 600 mil pela compra não paga do atacante Davis. O Atlético que finalizou na manhã deste sábado a preparação para encarar o Fluminense pela rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a volta do Atlético à sua casa após 5 meses. Foi um treinamento realizado no período da manhã e acompanhado por vários membros da direção alvinegra. Paulo Brax esteve presente, o Leonardo Barbosa, que nos concedeu uma entrevista ontem aqui na Itatiaia, também estava lá, o presidente Sérgio Coelho, o Rafael Menin, todos acompanhando este treinamento do Galo, preparação para o jogo contra o Fluminense. Falando das questões dentro do campo, Cirilo, o Atlético soltou uma nota trazendo os detalhes do treinamento. E logo no início dessa nota, fala as atualizações do departamento médico. O zagueiro Lianco, com uma situação na coxa esquerda, um problema na coxa esquerda, e o meia-campista Alan Franco, que teve aquela lesão óssea no joelho direito, fizeram trabalhos individuais e depois participaram de uma parte das atividades com o grupo. No meu modo de ver, Cirilo, acredito que o seu e também do Edu Panzi, não há muita clareza quanto à situação desses dois jogadores, mas a possibilidade de que eles estejam amanhã, pelo menos no banco de reservas. O Lianco, eu acredito que comece no banco. O Alan Franco, se tiver minimamente condições de começar jogando, deve começar no 11 titular. Até porque, caso ele não comece, o Rubens, que seria o lateral esquerdo, seria deslocado para o meio-campo para atuar ao lado do Fausto Vera. E o Caio voltando à titularidade na lateral esquerda. Então vamos avaliar essa situação e acompanhar também a avaliação aí, do Franco, que deve ser realizada antes mesmo da bola rolar, para saber se ele vai, como titular ou não nesse jogo importante para o Atlético, precisando ganhar para subir ainda mais na tabela e contra um adversário difícil, né, Cirilo? Com toda certeza. Ô Edu, a informação é de que eles fizeram parte do treinamento, né? Você acredita que faça algum sentido contar com Alan Franco entre os 11 ou ter um pouquinho mais de calma nesse momento? Como é que você avaliaria essa situação da possibilidade de escalação do Galo para enfrentar a equipe do Fluminense? Em relação ao Franco, acho que são duas situações. Primeiro, o Atlético não vai antecipar de novo. Já fez uma vez e ele emendou duas lesões, né? Emendou, ainda que não sejam lesões iguais, sim. Mas talvez tenha sido um pouco precipitado, vamos dizer assim, ou precipitado, a volta do Alan Franco, e eu acho que ele só volta efetivamente quando tiver 100%. O Atlético tiver 100% de certeza que o atleta estará bem. E tem um outro ponto que eu acho que pode pesar, Cirilo, que é a estreia da grama sintética. A gente tem o Alan Franco no Atlético e o Thiago Silva no Fluminense voltando de lesão. E os dois, coincidentemente, retornando de lesão na estreia do gramado sintético da Arena MRV. Será que isso pode pesar na hora do departamento médico, na hora do Renato Gaúcho, na hora do Cuca, decidirem pelos retornos de jogadores que estão recuperados de lesão e com o retorno talvez agendado para esse jogo? Acho que pode ter um peso também. Agora, se tudo der certo, o retorno do Alan Franco ele é fundamental, não só por ganhar o titular da posição de primeiro volante do Atlético, mas principalmente
para poder contar com Rubens como lateral esquerdo, que nesse momento vive um problema enorme, a lateral esquerda do Atlético, que não tem o Arana e que o Caio Paulista não vem entregando, não vem jogando bem, e se o Cuca puder contar com Rubens na esquerda, tendo o Alan Franco como primeiro volante, seria o mundo quase ideal para o Atlético nesse final de semana. O que dizer desse Fluminense, hein, Paulo Azeredo, que chega para enfrentar o Galo na reabertura da Arena MRV? Boa noite, Azeredo. Com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, se ele não for pro jogo, ou Inácio, Freitas, o argentino, e Fuentes, o colombiano, Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso, John Arias, Canobi e Everaldo. Neste momento, tá rolando ainda jogos do Brasileirão, né? O Red Bull tá jogando, tá empatando, o Fluminense é o 5º colocado. Se vencer, chega a 16, cola na toma da frente do Campeonato Brasileiro. Vem bem nesse início o tricolor das Laranjeiras, viu, Cirilo? Siga com o Galo, Rafael Leal. Pois é, Cirilo, atualizando o departamento médico para além das situações de Alan Franco e também do zagueiro Lianco, o Guilherme Arana, o Gabriel Menino, o Cadu e o Caio Maia, eles não foram à Arena MRV, continuaram na cidade do Galo, realizando trabalhos no departamento, fisiológico, a fisioterapia do Atlético. E pensando nesse time, para entrar em campo amanhã, algumas possibilidades. Fato é que os jogadores que foram poupados diante do Iquique voltam para essa partida. O caso do Natanael, na lateral direita, o Tomás Coelho, que foi eleito inclusive o craque da galera, O Atlético postou há pouco essa foto aí do Coelho recebendo um troféu, o craque do mês, na votação ali dos torcedores atleticanos. Não se empolgue, tá, Coelho? Não foi um grande feito ser o melhor do Atlético no último mês, mas você foi o melhor do Atlético no último mês. Tanto é que titular absoluto, Não perde espaço nessa equipe do técnico Cuca. Tem jogado muito bem o Coelho, tá? Brincadeiras à parte, ele é o principal jogador em termos de atuação, de momento, ele é o principal jogador do Atlético hoje. E o Hulk, que volta, porque cumpriu suspensão contra o Juventude, não viajou ao Chile para trabalhar a parte física, na cidade do Galo. Treinou com a base ontem, Hulk participou normalmente do treinamento na Arena MRV na manhã deste sábado. Provável Atlético para encarar o Fluminense, com Everson, Natanael, Júnior Alonso, Rômulo ou Vitor Hugo, e o Caio na lateral esquerda. Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Lembrando, se o Alan Franco tiver condições de jogar, ele entra no meio campo. Rubens vai para a lateral esquerda. Ingressos, Cirilo. Ainda tem ingressos disponíveis para o jogo de amanhã. Acesse o site ingressos.galonaveia.com.br. Cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos para essa reabertura da Arena MRV. E o detalhe que chamou a atenção mais cedo, Eduardo Panzi estava aqui na turma do bate-bola, no Rádio Esportes, o Atlético agora com uma determinação, se é que eu posso dizer assim, para que os permissionários das cadeiras cativas eles façam o resgate dos ingressos que eles têm direito até 24 horas antes da partida. Ou seja, se você tem uma cadeira cativa e resolver ir ao jogo amanhã de manhã, já era. Você tinha que ter resgatado seu ingresso até 5h30 da tarde deste sábado. Informação importante, Rafael Leal. Edu, falamos aí das opções, falamos aí de meio campo, da história do Alan Franco. O que você espera do jogo? O que o Galo tem que fazer para vencer o Fluminense nesse domingo? Eu espero um grande jogo. Vai ser um jogo difícil demais para as duas equipes. O Atlético jogando no Campeonato Brasileiro, ele não tem conquistado resultados que se espera, mas o Atlético já fez bons jogos no Campeonato Brasileiro, já foi melhor do que os adversários em derrotas e empates. Além, evidentemente, da vitória contra o Botafogo, mas é um time que em casa é muito forte, Tem o retorno do Hulk, que não precisa falar nada, e o Atlético vai encarar um time que encaixou, que tá mais equilibrado desde a chegada do Renato Gaúcho, com jogadores importantes, jogadores decisivos, e tem uma atração além do jogo, cara, que é a estreia do gramado sintético. Tá todo mundo muito curioso para ver como que ficou o gramado, como é que vai ser o jogo nesse novo gramado, se vai ser um jogo de mais velocidade. Eu, particularmente, estou muito curioso para saber como é que vai ser o futebol praticado a partir de agora na Arena MRV. E rapidamente, Cirilo, sobre essa última informação do Rafa, sobre os ingressos para os permissionários das cadeiras cativas, o Atlético precisa rever isso com urgência. O cara que pagou 30, 35, 40 mil numa cadeira para utilização durante X anos, ele não pode ser obrigado a decidir se vai ao jogo ou não 24 horas antes. O cara tem um jogo sábado ou domingo, ele tá numa reunião
na empresa na sexta-feira e vai ter uma reunião no sábado no horário do jogo às 4 da tarde. De repente, às 9 da noite essa reunião é desmarcada. Ele está impedido de usar a cadeira que ele pagou 40 mil porque ele não marcou antes. Então resgata lá e deixa, e não vai ao jogo. Mas isso é ruim até para o próprio clube. Então não faz o menor sentido essa determinação do Atlético dos permissionários terem que 24 horas decidirem se vão ou não ao jogo. Isso precisa ser revisto. O Atlético está errado, a não ser que o clube venha e apresente alguma condição que foi feita lá no contrato. Aí eu não tenho o que dizer, o cara assinou, está assinado. Mas, sendo muito sincero, para mim não faz o menor sentido essa determinação. O cara pagou para ter o direito aí, ir ao jogo, decidir no dia. Pagou 40 conto pra estar sentado ali, né? O torcedor comum que não pagou isso, ele tem direito de decidir no dia de comprar o ingresso. Às vezes tem ingresso até na bilheteria. O cara que pagou a fortuna, ele tem que decidir um dia antes. Cara, que mundo é? Que coisa de maluco isso. Não faz lá muito sentido realmente, Edu Panzi. É isso aí, torcedor atleticano. Esperamos que o Galo faça uma boa partida aí na sua volta à Arena MRV e saia com os 3 pontos nessa partida, para poder aí dar uma distanciada ali da zona de rebaixamento e se aproximar na galera ali na zona de cima, né, na parte de cima do Campeonato Brasileiro, para quando chegar aí a parada o Galo estar bem posicionado no campeonato, para quando tiver a volta não ficar ali tendo que brigar, né, muito para se desgarrar da turma de baixo. Ficar ali na parte de cima é super importante. Bom, esse aí é o vídeo da nossa manhã. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações.